Então, boa noite mais uma vez a todos vocês e para aqueles que também estão em casa nos assistindo pelo YouTube. Você aqui como meu mentor espiritual, inspirando. Então, a todos que estão em casa ou em algum lugar assistindo pelo Instagram ou pelo YouTube também, sejam bem-vindos. E hoje vamos fazer uma reflexão sobre exatamente a doação de órgãos ou de sangue na visão espírita. Muito se fala de doação de sangue, muito se fala em doar órgão. E o apelo constante que se vem fazendo para doador em vida de medula óssea. A gente termina dando um enfoque muito grande no sangue, porque ele é imediato, ele é urgente. Ele é urgente. E as pessoas só se dão conta do quanto que ele é urgente e do quanto que ele falta quando um parente, um familiar está necessitando. Aí quando você recebe um papelzinho, 2 papéis, 3 papéis, 20 papéis, pedindo 3 doadores de sangue, que você não tem mais aonde recorrer, então o desespero bate. Mas o corre-corre atrás desse sangue é muito grande. E graças a esses voluntários anônimos, muitas vezes, a fila pode andar. A passos lentos, é bem verdade, mas a luta é grande. Então, vamos hoje tentar ver o que seria isso dentro de uma visão espírita. Na próxima semana, nós teremos aqui, por acho que uns 20, 30 minutos, alguém do Hemocentro vem antes da palestra, vai ser compartilhado esse tempo, e vai explicar o que é necessário, como se processa a transfusão, o que é preciso para ser um doador de sangue, os pré-requisitos, explicado pela equipe do Hemocentro. Então, vai ser a parte técnica, a parte científica, a parte prática do que é doar sangue e o que é necessário. Mas hoje a gente vai tentar pensar e refletir sobre o ato de forma cristã, através do Evangelho de Jesus e do que isso pode trazer ou não de prejuízo ou de benefício para quem doa e para quem recebe. Por quê? Porque tem muitos mitos, tem muitas crendices, tem muitos absurdos que se fala por aí, inclusive dizendo que quem doa sangue, o sangue fica fraco, ou quem doa sangue tem que doar sempre, porque se parar de doar vai ter problemas seríssimos de saúde. E assim, muitas outras crendices que é importante saber o que é verdade e o que é mito. Então, André está passando aqui não. Vamos ver. Encalhou. Cadê André? Está vendo? Meu assistente. Zélia está ali. Foi depois que mexeu ali. Não. Ele está funcionando. Pronto. Tem que funcionar, rapazinho. Não me deixe na mão. Então, o que você pensa sobre a doação de órgãos e de sangue? Eu não queria que essa fala hoje fosse uma imposição, uma determinação, uma postura radical e fechada. Quando coloco como título uma reflexão, mas que essa reflexão não parta só de mim. Eu fiz minhas pesquisas, eu faço meus estudos, eu vou em algumas fontes, coleto informações, mas eu sempre gosto de deixar em aberto para que vocês também pensem e cheguem à conclusão de vocês. Então,
Você seria um doador? Não me respondam, só pensem. Respondam aí dentro da consciência de cada um. Você seria um doador, seja de sangue, de medula óssea ou de órgão? Caso necessitasse, gostaria de receber um órgão doado? Será? Então, vou voltar a essas perguntas. O que você pensa sobre a doação de órgãos e de sangue? Você seria um doador? Caso necessitasse, gostaria de receber um órgão doado? Quando a gente marca um encontro desse para fazer essa reflexão, algumas pessoas podem dizer assim: hoje eu não vou não, porque hoje vai ser sobre doação de sangue. Eu não sou doadora, eu não posso doar, nem vou doar órgão. Então, não me interessa o tema de hoje, eu não vou não, eu vou outro dia. Pode ser que você não seja doador, nem de sangue, nem de órgão, nem medula óssea, mas todos, sem exceção, porque aqui não tem ninguém testemunha de Jeová. Aí, se tivesse, eu diria que teria exceção. Mas todos aqui, sem exceção, pode vir a precisar de receber sangue, ou medula óssea, ou um órgão. Espero que nunca precisem, mas ninguém está isento disso, nem eu. Todos nós aqui podemos um dia vir a precisar receber de alguém algo. E aí, a filosofia muda de cor. O que antes poderia haver, doar sangue, nossa, morro de medo de agulha. Nossa, doar sangue vai me deixar fraco, pode me prejudicar. Não estou para isso, não é o meu momento. Doar órgão? Não. Quando eu morrer, eu quero inteirinha, ou para a sepultura, ou para o forninho, para ser cremada. Mas eu quero ir com todas as minhas partes. Para quê? Se algum de nós que aqui está viesse a ter uma morte constatada clinicamente e que não retornaria a animar esse corpo físico, e chegasse ao momento de alguém dizer: gostaria que a família a autorizasse, ou você autorizar. Você não, porque no caso a pessoa não está mais em condições. Por isso que é importante avisar antes. A doação. Ou de você avisar que pode sim retirar o órgão de um familiar seu. Então, não deixem para pensar nisso na hora que algo acontecer. Reflitam sobre o tema. E se alguém é a favor disso, avise seus familiares. Digam aos seus familiares. Porque muitas vezes o familiar quer doar, mas não sabe se aquela pessoa autorizaria. Então, eu já disse ao meu marido, que ali está, ele vai escutar pela 1000ª vez, e a minha filha também, que se algo me acontecer, o que prestar, pode tirar. O que servir, pode tirar. Para que isso vai? Ou para um crematório, partes minhas que estão com vida e que podem levar esperança e a vida a alguém, ou para uma sepultura. Só porque eu desencarnei, eles vão ter que morrer também? Então, se tiver algum órgão ainda saudável, no momento da minha partida, pode tirar o que prestar e doar para alguém para a fila andar. Mas para isso, a gente tem que dizer, tem que avisar os familiares, para não deixar um familiar na hora dessa em situação difícil.
Desde a mais remota antiguidade, o homem tenta substituir partes do corpo e até mesmo órgãos inteiros por similares retirados de doadores. As primeiras notícias que mostram esse procedimento datam do ano 800 a.C. Olha só, 800 anos antes de Cristo, quando na Índia efetuaram-se transplantes para reparar partes lesadas do nariz com a pele retirada da fronte de um doador. Isso muito antes de Cristo, não é? Nos tempos modernos, contudo, o primeiro transplante de um órgão vital executado com relativo sucesso ocorreu na África do Sul, em 1967, graças à habilidade do cirurgião Christian Barnard em dominar as técnicas operatórias cardiovasculares já então desenvolvidas. Esse médico, ele saiu nas revistas, nos noticiários da época, e é bem interessante. Quando eu fiz de outra vez essa palestra, eu não me lembrava o nome do filme e continuo sem lembrar o nome do filme. Mas tem um filme que conta a história desse médico com o auxiliar dele, que, na verdade, foi quem descobriu a técnica do transplante. Era um homem curiosíssimo, com a fisiologia, a morfologia, o corpo humano, se encantava, queria ser médico, mas era pobre e negro. Então, ele estudava através dos animais que ele tentava salvar. E assim ele foi descobrindo a técnica do transplante e foi ser um parceiro desse médico. Quem levou a fama foi ele. Mas, na verdade, quem estudou, quem descobriu as técnicas de como fazer o transplante foi esse homem que depois, com muito esforço, ele fez o curso de medicina, ele recebeu todas as honrarias e tudo mais, foi prestigiado, mas isso muito depois de muita luta. Até porque era negro e pobre. Então, coube ao homem branco, de classe alta, os aplausos iniciais. Ismael, tu te lembra o nome desse filme? Também não. Mas ele é... Júnior, lembra? Quase Deuses. Muito bem, obrigado. Ele assiste filme muito mais que eu, vai até 3 horas da manhã. Então, Quase Deuses. Ele sabe tudo. Todos os filmes, é só perguntar que ele sabe. Então, esse filme, quem tiver oportunidade, assista. É a história fantástica. E interessante, quando eu comecei a assistir, eu nem sabia que ia dar nisso tudo, mas é uma história encantadora. Quase Deuses, porque era ele e esse médico tentando algo inédito na época, que era tentar transplante de coração. Então, saiu nas revistas. Aqui está o senhor que foi operado, ele viveu algum tempo, mas tudo era muito primitivo. Ainda tinha a história da rejeição, que não sabiam, e só depois foram descobrindo as medicações que poderia tomar para evitar a rejeição de um órgão implantado. Mas foi o começo. Que órgãos podem ser doados? Vejam só, em vida, pode-se doar o rim, parte do fígado, e pulmão e medula óssea. Após morte, rins, fígado, coração, pâncreas, pulmões, intestinos. Tecidos, córneas e outros como pele, vasos sanguíneos, tendões e ossos. Que maravilha! Que maravilha que aquilo que não vai mais servir para uma pessoa, porque a missão dela aqui na Terra se encerrou, se pode aproveitar e doar para quem ainda tem uma história. Como é maravilhoso! Não só doar um sapato velho,
Não só doar uma calça que não cabe mais em mim, uma roupa que caiu de moda, ou uma cesta básica para quem precisa. Mas que maravilha se muitos e muitos despertassem essa consciência de que em vida podemos doar, e doar muito mais do que roupas que ficaram mofadas, ultrapassadas, ou com um manequim 2 a menos do que hoje eu posso vestir. Então, que bom que essa consciência aumentasse cada vez mais. Vejam só. Aqui temos Patrick Hartson. Em 2015, Patrick Hartson, de 42 anos, foi submetido ao mais complexo transplante de rosto já realizado, e seu doador foi David, esse nome aqui é meio complicado, eu vou chutar a pronúncia, Rodenburg, não sei bem qual é. Quem for bom aqui nesse idioma, que eu não sei nem se ele é da Inglaterra, se é dos Estados Unidos, que aí a pronúncia é diferente. Então, o Hartson precisou fazer a cirurgia depois que um prédio em chamas desabou sobre ele em 2001, enquanto tentava apagar o incêndio como um bombeiro voluntário. Nem bombeiro remunerado ele era. Ele era um bombeiro voluntário. E aí, após ser tomado pelas chamas, o rosto dele ficou como está aí no meio. Na ponta de cá, essa de cá, o que doou, e o de lá, o que sofreu o acidente. E aí ele passa por inúmeras cirurgias, graças à doação de pele, que pôde reconstruir a face dessa pessoa. Como é da vida, devolver a vida, que as pessoas possam sair na rua sem chocar, sem espantar, sem alguém fechar os olhos, porque não quer ver a feiura do outro, que é como se agredisse nossos olhos. Se a nós incomoda ver um rosto destruído, imagina só ele próprio se olhar no espelho e não se reconhecer. Então, graças à família que autorizou a doação de pele, devolveu esperança para essa pessoa. Em que momento os médicos liberam os órgãos para doação após a morte? Isso é importante, porque aqui tem muito mito. Tem gente que diz, não vou doar não, vai que o médico quer comercializar meus órgãos. Vai que já tem alguém só esperando uma chance para tirar um rim, um fígado, e bem dizer, roubar de mim. E eu nem morri, já estão levando minhas partes. Vou doar nada? Outros, que são espíritas, pensam que muitas coisas podem acontecer, inclusive de sofrimento para o que veio a desencarnar, se fizer essa doação. Por isso, da importância de trazer essas perguntas e respostas para tirar esses mitos. Quando é constatada a morte encefálica, isto é, está em uma condição para definitiva e irreversível do encéfalo, incompatível com a vida e da qual ninguém jamais se recuperará. Então, o órgão, o coração pode até estar batendo. A corrente sanguínea está lá, porque o coração está batendo. Mas o encéfalo, o tronco encefálico, já morreu. E quando o tronco encefálico morre, não tem mais como. Pode passar até na máquina um bom tempo funcionando, mas ali só uma vida vegetativa. Aqui ficam 2 gravuras do que seria morte encefálica. Aqui tem uma angiografia com fluxo sanguíneo cerebral,
na esquerda, e uma angiografia sem fluxo sanguíneo cerebral à direita. Veja que não tem mais irrigação. A partir do momento que esse líquido precioso, chamado sangue, que carrega vida, fluido vital, não circula mais, é a morte do encéfalo. E é nesse momento, baseado em testes, exames que os médicos fazem dentro de uma UTI, e comprovada a morte do tronco encefálico, é que é autorizada pela equipe médica a retirada de um órgão. Diagnosticada a morte encefálica, experimentaria o espírito algum tipo de dor no momento em que um órgão de seu corpo estivesse sendo retirado pela equipe médica? Essa é a grande questão de muitos espíritas, ou sem ser espíritas. E aí? Será que o espírito vai sentir a retirada desse órgão? Não há o que se preocupar, pois a remoção de órgãos em nada afeta o corpo perispiritual, sendo que, muitas vezes, até beneficia o espírito doador, pela possibilidade que proporciona, recebendo a alegria e a gratidão do receptor do órgão e de seus familiares. Gente, quando nós vamos nascer, renascer, reencarnar, tem uma equipe que se prepara para isso. Não é só a equipe da maternidade, enfermeiras, médicos que estão lá, ou paramédicos, que vão estar ajudando o momento do parto. Existe também uma equipe espiritual que acompanha esse processo, seja de um parto natural ou uma cesariana. Mas sempre é acompanhado pelas duas equipes. No momento do nosso desencarne, não é diferente. Existem as equipes chamadas equipes socorristas. São as equipes que trabalham no momento do desenlace, que trabalham fazendo os cortes ou desligamento dos fluidos que unem o perispírito ao corpo físico. Então, esse fluido que une o corpo físico ao perispírito, que não é o espírito, é o perispírito. Temos o corpo físico, perispírito e espírito. Então, o corpo físico é ligado ao perispírito, que é meu corpo perispiritual. É o meu corpo mais fluídico, de uma matéria mais quintessenciada. E o meu perispírito, o corpo físico está ligado ao perispírito pelo cordão de prata. E o perispírito está ligado ao espírito pelo cordão de ouro. Então, no momento da morte, do desencarne, é rompido esse laço magnético, o de prata, que une corpo físico a perispírito. O de ouro continua, que o perispírito vai continuar vinculado ao espírito. O que se dissolve, se desprende, é o cordão de prata. Então, é nesse momento que a equipe socorrista se encarrega disso. Quando há essa morte do encéfalo, é exatamente quando se deu esse rompimento. Então, o espírito que está ali, em processo de desencarne, ele não vai sentir nenhuma dor, nenhum sofrimento por conta de um órgão que está sendo retirado. Aí alguém pode dizer, será? Podemos mesmo acreditar nisso? Aí eu digo, vai sentir. Oxente, vai sentir? Vai sentir. Mas você já está desfazendo o que disse, vai sentir. Vai sentir quando também der o sapato, der o carro para outra pessoa, que vender a casa, que der o paletó, que não servir mais para ele, que der a cama que ele dormia, o seu quarto agora vai ser de fulaninho, não vai ser porque ele morreu, o quarto dele está desocupado, então vamos dar o quarto dele para outra pessoa. Vai sentir. Todos que forem apegados à matéria, a essa vida aqui, esse mundinho, vai sentir. E não vai sentir só porque deu um órgão, não.
Ele pode ir completinho, completinho, lá para a sepultura dele ou para o crematório. Mas vai sentir pelo apego e dificuldade de aceitar a passagem na vida. Não vai ser por conta de um órgão doado, e sim pelo apego que ele pode ter. Por isso que é importante se dizer, eu quero ser uma doadora. Se algo me acontecer e prestar para alguma coisa, pode tirar e doar. Para evitar que a família fique em situação difícil. Tá bom? Em uma operação de transplante de órgãos, é necessária a presença de 2 equipes médicas. Como eu estava falando ainda há pouco. Uma material e outra espiritual. Cada uma executando a sua parte e, por assim dizer, complementando-se uma à outra. E quando se fala em 2 equipes, gente, não é preciso ser um procedimento cirúrgico para retirada de um órgão e passar para outra pessoa. Acreditem, mesmo médicos que não são espíritas, que não têm mediunidade, que não acreditam em Deus, existe uma equipe trabalhando junto à equipe que está encarnada dentro de um bloco cirúrgico. O ano passado, minha filha se submeteu a uma cirurgia de amígdalas. Já com 28 anos, foi fazer tarde e foi necessário fazer. Ok. Quando a cirurgia terminou, que aparentemente é uma cirurgia simples, mas não é, principalmente 12 dias depois da cirurgia, é o risco maior, que é quando caem os tampões e pode haver hemorragia intensa. Quando o médico, ele nem vinha até o quarto falar comigo, mas quando deu um tempinho, ele subiu e chegou para mim assim, coçando a cabeça, passando a mão na cabeça, e disse, vou vir aqui só para te dizer uma coisa. Eu sou médico há tanto tempo, eu já fiz tanto dessa cirurgia, que para mim é o prato do dia. Eu faço por dia umas 5 cirurgias dessas. Mas, no momento que eu estava fazendo a cirurgia de tua filha, minha mão não era mais a minha mão. Minha mão era conduzida. Eu sentia minha mão ser conduzida. E o mais curioso, quando a gente tira as amígdalas, o sangramento é muito grande, então tem que cauterizar rápido. Mas o mais impressionante era que, à medida que eu ia tirando, automaticamente os vasos iam se fechando. E não havia hemorragia. Eu olhei, me espantei e duvidei do que estava vendo. E a minha enfermeira, a que ajuda ele, nos instrumentos, né? Ela olhou para mim, eu olhei para ela, ela disse, eu não estou entendendo nada. Eu disse, eu também não. Então, ele que tinha já uma experiência longa em fazer esse tipo de cirurgia, ficou impressionado como alguém mais estava operando junto com ele e fazendo antes dele até mesmo o serviço de fechar, de cauterizar aqueles vasos para não ter hemorragia. Então, ele veio encantado me contar isso, após, logo depois que terminou o procedimento. E quantos médicos passam por isso, só que não dizem para não ser ridicularizados, para não gozarem da cara dele. Nossa, esse médico está inventando coisa, e esse negócio é suspeito. Mas, nesses procedimentos cirúrgicos, a equipe é muito grande. Sim, isso aqui eu acho que eu já li, né? Uma material e outra espiritual, cada uma executando a sua parte e, por assim dizer, complementando-se uma à outra. Então, quem tem receio de algo acontecer errado, injustamente, ou de que o espírito venha a sofrer, há, nesse momento, uma belíssima intenção de ser doador. E ninguém, diante de uma intenção tão nobre dessa, ficaria, nesse momento, sem o amparo da espiritualidade.
E esses espíritos, eles são conduzidos e nada sentem do processo. Enquanto a equipe médica material trabalha nas ligações das estruturas dos tecidos do órgão doado ao corpo material do paciente receptor, a equipe médica espiritual providencia as conexões dos fios fluídicos do perispírito do transplantado na região do órgão que foi doado. Vejam que lindo. Vamos imaginar, estou eu aqui com o meu coração. Ele está regido pela minha mente, pelos meus fluidos, pela minha energia. No momento que ele é retirado, ele fica autônomo. Ele não está mais sofrendo influência da minha mente, até porque eu, espiritualmente, não estou mais no corpo físico. À medida que a equipe médica da Terra está desligando, fazendo todo aquele procedimento orgânico, a equipe espiritual está desfazendo os fluidos energéticos que unem aquele órgão ao perispírito. E ao levar para o que vai receber, a equipe médica da Terra vai fazer todo o procedimento para ligar o órgão, e a equipe espiritual vai conectar, vai ligar fluidicamente. Tudo em harmonia. Tudo em conjunto. Quando a célula, isso vamos ver o que André Luiz nos diz. Quando a célula é retirada da sua estrutura formadora no corpo humano, indo laboratorialmente para outro ambiente energético, ela perde o comando mental que a orientava e passa dessa forma a individualizar-se ao ser implantada em outro organismo, através do transplante. Tenderá a adaptar-se ao novo comando espiritual que a revitalizará e, a seguir, coordenará sua trajetória. Então, se este coração está dentro do meu corpo físico e é regido pela minha energia e minhas emoções, a partir do momento, vamos supor que Ismaelson precisasse, eu não estaria mais, nem Ismaelson ia gostar de que eu gosto, nem se apaixonar porque eu me apaixonei, viu, Ismaelson? Não, você não ia ficar apaixonado por Júnior. Não, mas aí é outra questão. Então, você ia comandar o seu novo coração sem interferência das minhas emoções, dos meus pensamentos, dos meus amores, ou não. A doação de órgão pode causar obsessão. Eita, isso aí pega, viu? Um monte de gente, Ave Maria, se eu doar e o meu parente for receber um órgão, e o morto, será que vai ficar o todo tempo perseguindo ele e atanazando o juiz deles? Toma conta do meu coração, hein? É meu, vice, tu toma conta. Esse olho é meu. Já pensou se alguém se sentisse dono do pedaço e ficasse ali perturbando, o cara gostasse de tomar uma, aí o outro chegou, o fígado é meu, cuide do meu fígado direitinho, não vá tomar todas. Então, excepcionalmente, quando o espírito doador for endurecido ou muito apegado à matéria, isso pode acontecer. Mas só vai acontecer se houver sintonia. Então, não quer dizer que quem recebe um órgão doado vai sentir influência, perseguições, ou vai ficar ligado energeticamente, amorosamente e tudo mais, pelo antigo dono do órgão. Não. Agora, para eu sofrer uma interferência de um espírito, eu não preciso ter dele um órgão. Não preciso. Basta eu ter sintonia de sentimentos, de emoções e pensamentos e atitudes. Mas na hora de receber uma herança, ninguém se preocupa com isso, né? Se vai ser perseguido. Na hora de receber aquela joia belíssima de vovó, ninguém pensa que vovó vem dizer, esse colar é meu, viu, garotinha? Não venda não, que é minha avó, da minha tataravó.
Ninguém pensa. Na hora de receber o terreno, ou o apartamento de cobertura, ou o carro do ano que ficou na garagem, ninguém pensa que o dono antigo vai chegar para cobrar o zelo ou ele de volta. Ninguém pensa. Mas na hora de um órgão, até que se preocupa. Interessante, não é? As comunicações e sentimentos, defeitos e qualidades, influenciam o comportamento do receptor? Era o que eu estava falando ainda há pouco. Uma ilusão de quem pensa que recebendo um órgão de alguém, eu vou me despersonalizar. Está querendo fazer uma pergunta, meu filho? Sim. Ok. Bom, tá bem. Então, as comoções e sentimentos, defeitos e qualidades influenciam o comportamento do receptor, apenas uma impressão psicológica. Nada a ver com o órgão doado. Então, se eu receber de alguém algum órgão e eu tiver uma atitude diferenciada de antes, isso não é mais Eva. Menino, se eu chegar aqui bem calma, calada, bem devagar, bem zen, bem tranquila, e foi porque eu recebi o coração assim de quem aqui? De Thalita, será? Não. Só uma hipótese, viu, Thalita? Ou se eu chegar aqui cantando, imagina só porque estou com o coração de Thalita. Isso não vai acontecer. O que acontecer é por influência de identificação, questões psicológicas de a pessoa. Por isso que é bom, quando recebe, não saber quem foi o doador. Para não se autossugestionar, para não se influenciar pela personalidade do outro e achar que agora que eu tenho um coração de fulano, eu vou pensar como fulano, sentir como fulano e gostar de todas as pessoas que fulano gostava. Ou qualquer outra parte minha. Não é assim. A pessoa que recebe a doação de um órgão fica com algum vínculo com o perispírito do doador? Não. A não ser que seja impressionável. E neste aspecto, apenas psicologicamente, de forma psicológica, né? A doação de órgão não traz nenhum dano para o perispírito ou o espírito do desencarnante. O que pode ocorrer são percepções psíquicas que desaparecem após auxílio e compreensão. O que danifica o nosso perispírito são nossas atitudes e sentimentos em vida. Não vai ser um órgão doado que vai me danificar ou vai interferir em minha vida. O que vai interferir em minha vida são os meus pensamentos, os meus sentimentos, as minhas ações. E agora, o que Paulo poderia? Vamos trazer essa questão da doação de sangue para... Maria, eu passei muito da hora. Vamos trazer para a questão do Evangelho. O Novo Testamento diz que Deus é amor. Para nos elevar espiritualmente, é preciso praticar sempre o bem, cultivando o amor nas terras áridas do nosso interior. Paulo afirmou com muita propriedade: ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver caridade, amor em ação, nada serei. O Cristo ressaltou que o óbolo da viúva foi ofertado com seu próprio sacrifício, já que sua dádiva
foi retirada do seu sustento e lhe faria falta. Isso está em Lucas, capítulo 21, versículo 4. O mestre reafirmou que o bem que façamos ao trem deve ser realizado em segredo, isto é, sem ostentação. Quando derdes esmola, não saiba a vossa mão esquerda o que faz a vossa mão direita. Jesus também considerou que, além de amarmos o Pai, deveríamos amar o nosso próximo, assim como a nós mesmos. A doação de sangue está claramente contida nesses ensinamentos cristãos. Estaremos ofertando o que realmente possuímos, o que para muitas pessoas erroneamente faria falta ao nosso organismo. Certamente, os que têm medo de doar seu sangue fariam um intenso sacrifício e sua dádiva seria análoga à da pobre viúva, citado no Evangelho. Ao mesmo tempo, o próximo que receberá nosso sangue, que talvez seja uma forma de salvá-lo dentro de uma emergência médica, não tomará conhecimento de quem foi o samaritano, que lhe doou o precioso líquido vital para a sua sobrevivência. Então, podemos ver, no ato de doar um órgão ou de doar sangue, fazer essa comparação, essa analogia com a oferta da viúva e com a parábola do bom samaritano, que serviu, que amparou, que socorreu, independente quem fosse aquele que ali estava estendido. Não perguntou o nome, não quis saber sua religião, apenas amparou. No livro O Profeta, de Gibran, Khalil Gibran, encontramos um profundo ensinamento. Vós pouco dais quando dais de vossas posses. É quando dardes de vós próprios que realmente dais. Essa frase, ela é fantástica. Esse pensamento, ele é fantástico. Então, a nossa verdadeira doação é quando damos não dos nossos pertences, não dos nossos objetos, não de nossas posses, mas quando damos de nós. Então, nada mais profundo do que doar seu tempo, seu carinho, sua solidariedade, sua fraternidade, que pode ir representada com alguns minutos, indo lá no Hemocentro, lá na Dom Pedro II, e se voluntariando para, durante 20, 30 minutos, sentar numa deliciosa poltrona, receber um delicioso lanche, oferecer o bracinho, sair 400 ml de um líquido precioso, que vai chegar para 4 pessoas que estão na cama de um hospital, esperando a esperança. Literalmente esperando a esperança. E em nosso íntimo ressoarão as palavras do nosso querido Mestre Jesus. Em verdade vos digo, todas as vezes que isso fizeste a um destes mais pequeninos dos meus irmãos, foi a mim mesmo que o fizestes. Então não é só quando a gente dá água que mata a sede de um pobre, de um sedento, que a gente também está dando a Jesus, ou uma roupa, ou uma comida, mas quando a gente dá do nosso tempo, da nossa dedicação, do nosso amor, do nosso sangue, também estamos dando a Jesus. Então, aqui fica o nosso agradecimento por vocês terem vindo, terem escutado. E peço a vocês a reflexão, e como eu tinha prometido, eu ia trazer essa mensagem psicografada. A hora adiantou muito, porque eu também comecei bem tarde, por conta do início. Quando eu expliquei aqui, há uns 15 dias atrás, como nasceu a campanha Amigo Doador, que veio por inspiração
Minha mediunidade, ela não é ostensiva, ela é uma mediunidade intuitiva, e diante disso a gente nunca sabe o que é nosso e o que não é. Então sempre bate uma dúvida, diz, isso sou eu que estou pensando, isso é que estão me pedindo, isso é que estão me orientando, isso é meu ou não é meu, enfim, é tudo misturado. E quando chega a ideia da campanha Amigo Doador, e eu fico nessa dúvida tremenda, eu vou e peço atrevidamente. Minha gente, se eu estiver inventando moda para a casa espírita, inventando campanha de sangue sem ser o local, me corrijam, puxem minha orelha e não deixem a coisa acontecer. Mas, se for do interesse de vocês, que essa campanha aconteça, me manda uma mensagem, mas de uma fonte bem segura, viu? Para eu não ter dúvida nenhuma que é verdadeira, porque senão eu vou achar que foi arrumadinho. Então, dê um jeito de mandar de uma forma assim que não sobre nenhuma dúvida. E aí, semanas depois, alguém me telefona e diz, Eva, eu tenho uma carta para lhe entregar. Uma carta, sim, uma carta psicografada que foi ditada em um grupo mediúnico da Federação Espírita Paraibana e foi psicografada por uma médium que eu não a conhecia, não conheço o grupo mediúnico, e de repente chega, quando ninguém ainda sabia que ia ter campanha Amigo Doador, e aí chega bem longe daqui, não pelos médios da casa, e sim da federação, do jeito que eu pedi, que não restasse dúvida. Então chega a carta confirmando que essa campanha não é minha, não é invenção minha, era um desejo meu, sim, de trabalhar com alguma coisa que envolvesse sangue, como eu disse há dias atrás, para devolver ao Hemocentro tudo que minha mãe recebeu. Então, havia o meu desejo, eles pegaram a minha vontade, me encontraram receptiva, porque em mim havia tendência. E aí sopraram e a palha pegou fogo. Né? Então, prometi que mostraria a vocês essa carta, então eu vou passar agora. Vem, André, tu pode? Eu vou passar assim. Cada ser humano possui dentro do próprio corpo um rio de vida, responsável por irrigar Cada ser humano possui dentro do próprio corpo um rio de vida, responsável por irrigar e manter órgãos, nervos e músculos. Este líquido, rubro e precioso que mantém a vida, coleta e distribui os nutrientes essenciais que a sustentam, assemelhando-se a vários afluentes de um grande rio que convergem para o mar do coração. No entanto, assim como os rios, que às vezes se ressentem da falta de chuva, diminuem seu curso e adoecem, assim também acontece conosco. Enfermidades ou acidentes nos enfraquecem o rio interno e de súbito perecemos por falta do líquido precioso e necessário, o sangue. Mas existe esperança, pois quando normalizado o curso, a vida se renova. Só depende de um gesto simples que nada custa, a não ser alguns minutos de boa vontade ou alguns instantes de coragem, que farão enorme diferença na vida de quem necessita. E podem representar a diferença entre viver ou morrer, entre a saúde ou a enfermidade, entre o desespero ou a esperança. Pode ser o prolongar da vida ou o início da cura. Quem sabe? Não importa.
Para quem doa um pouco da água do seu rio da vida, importa apenas ajudar o próximo, ao irmão, que não conhece o rosto, a cor, o sexo ou a idade, mas que, beneficiado por seu gesto de amor, terá a chance de recomeçar. Se Jesus nos recomendou a caridade como a maior das virtudes, haverá maior caridade do que doar gotas de vida? O sangue que nos mantém pode ajudar a restaurar a vida de muitos, jovens, crianças, idosos ou adultos. E certamente devolverão brilho aos olhos, sorriso aos lábios, vozes às preces e esperança de vida e saúde acima de tudo. Quem sabe, nossa doação não será capaz de devolver aos braços de uma mãe seu filho ou promover a volta de um pai ao lar. Quem sabe haverá mais abraços, mais alegrias. Quem sabe reacenderá a luz da fé em um coração descrente. Quem sabe salvará uma vida? Quem sabe? Deus o sabe. Assim como saberá abençoar aqueles que, tomados de compaixão pela dor do próximo, se dispuseram a doar um pouco da própria essência em favor do necessitado. Assim como fez o bom samaritano, sejamos samaritanos dos dias de hoje e doemos esperança, quer seja A, B, O, positivo ou negativo, todos terão a mesma importância, pois serão fontes vivas de esperança a quem precisa. Carta psicografada do irmão Paulinho. Então, é ele o grande coordenador dessa campanha, que sempre nos acompanha, nos ampara, nos fortifica, não nos deixa desanimar. Ele e sua turma, não só ele, mas ele e uma turma, que está aqui coordenando no plano espiritual e nós no plano terreno, juntando-se assim encarnados e desencarnados, fazendo de cada campanha Amigo Doador um momento de alegria, de festa, do Evangelho realmente em ação. Então, que todos possam refletir sobre essa questão e, quem sabe, aquele que nunca pensou em ser um doador, no dia 2 de setembro, talvez esteja inaugurando sua primeira doação de sangue. Muita paz a todos.